Acidente grave em Anápolis. Carro na contramão atropela e mata uma pessoa e deixa outra ferida. A maior apreensão de maconha na história da Polícia Rodoviária Federal no estado. 14 toneladas transportadas na GO 364. A polícia levou quase 20 horas para contar toda a droga. Goiás se consolida entre os maiores produtores agrícolas do país. Além dos grãos, o estado está ganhando espaço também com novas culturas. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Bem-vindo aqui ao Jornal Anhanguera, segunda edição, agora às 7 horas e 14 minutos. A gente começa falando de um acidente grave em Anápolis. Uma pessoa morreu, outras duas ficaram feridas. Isso foi num atropelamento, o carro estava na contramão. Vou chamar a Lorena Gomes, que tem as informações agora. Ô, Lorena, boa noite. O que esse motorista estava fazendo na contramão, hein? Pois é, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no J2. Olha só, esse acidente aconteceu na Avenida Brasil, uma das principais daqui de Anápolis, e foi durante a tarde. Inclusive tem esse vídeo aí dessa câmera de segurança que mostra um jovem andando de patinete e aí logo depois o motorista em alta velocidade vai na contramão e atingiu uma área da prefeitura de Anápolis. Antes ele atingiu ainda um motociclista. O motociclista e o motorista ficaram feridos, mas o jovem Murilo Pedatella, de 28 anos, morreu antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. O motorista foi preso em flagrante. Ele foi preso por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão culposa qualificada. Em depoimento, ele disse que sofre de epilepsia, toma remédios controlados e não lembra do que aconteceu. Já o motociclista, ele foi socorrido, teve uma fratura exposta na perna e está consciente. A gente continua acompanhando esse caso e qualquer informação a gente fala para vocês. Luciano. Que tristeza essa história, hein? Um rapaz tão jovem assim. Obrigado, viu, Lorena? Vamos acompanhando, então. Bom trabalho. E alunos de um colégio estadual de Santa Helena, no sudoeste goiano, fizeram hoje um protesto em defesa daquele professor que foi filmado agredindo o estudante dentro da sala de aula. Os alunos se reuniram na porta da escola pedindo o retorno do professor. Iago Luiz Batista da Silva aparece nessas imagens puxando o cabelo de um menino dentro da sala de aula. O caso foi parar na delegacia. Vamos tomar as devidas providências, intimando os outros envolvidos, as partes envolvidas nessa situação, né, bem como o professor, justamente para esclarecer o porquê dessa atitude e tomar as medidas cabíveis. A atitude do professor também está sendo apurada na Coordenação Regional de Educação. Ele foi afastado das atividades. Eles continuarão analisando o processo e darão para a coordenação uma resposta definitiva de como que ficará a situação desse professor, que é contrato temporário na rede. O aluno que aparece nas imagens sendo agredido pelo professor tem 12 anos. Ele faz o 7º ano do ensino fundamental. Por causa do ocorrido, a família dele preferiu trocar ele de escola. Como educador, a gente é um profissional. E um profissional, ele tem que fazer o uso da sua profissão corretamente, né? Eu não vejo que a atitude foi correta. Já o advogado do professor diz que tudo não passou de uma brincadeira. Que ele não praticou qualquer crime e que ele está à disposição de todas as autoridades para ser ouvido a hora que eles quiserem, né? E nós vamos provar que ele realmente não praticou qualquer crime. Os bombeiros conseguiram conter a queimada no Parque das Emas hoje. Esse foi o segundo foco de incêndio no parque em 3 dias. O fogo, que tinha começado ontem com um raio, se espalhou rápido. 13 mil hectares foram destruídos pelas chamas só esta semana. O parque tem a maior área de cerrado preservado da América Latina. E mais queimada no estado, o incêndio atingiu parte de uma reserva ambiental do Instituto Federal Goiano em Rio Verde, também no sudoeste. Deu para ver o fogo e a fumaça de longe. Além da reserva, a queimada atingiu alguns experimentos com plantas nativas e também uma área de palhada de milho de uma fazenda. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Isso tudo, claro, também por causa do
tempo seco. Veja como é que fica amanhã em todo o estado. A sexta-feira vai ser de muito calor de novo no norte e oeste de Goiás, com temperaturas chegando a 40 graus. Sol forte e praticamente sem nuvens em todo o estado. E o estado de alerta está mudando para estado de emergência por causa do tempo seco. Em Porangatu, a umidade chega a 13%, com calor de 40 graus. Em Jataí e Rio Verde, máxima de 35. Anápolis, 34 e Lusiânia, 33. E a polícia acredita que pelo menos 100 pessoas já foram vítimas de uma quadrilha de estelionatários que agia em todo o Brasil. As investigações apontam que desde 2018, além de Lusiânia no entorno, eles também fizeram vítimas em São Paulo, Brasília, Goiânia e Tocantins. Este analista de departamento pessoal, por pouco, não perdeu mais de R$2.000. Uma jovem me solicitou oferecendo um sorteio para concorrer de áreas em Caldas Novas. Eu disse que não tinha tempo de preencher, ela disse que eu poderia levar o cupom e depositar em outro dia. O analista não ganhou o sorteio. Isso porque a história que a moça havia contado era falsa. Tudo não passava de um golpe aplicado por uma quadrilha de estelionatários que age no Brasil inteiro. Segundo a polícia, já são pelo menos 100 vítimas espalhadas por todo o país. O golpe funcionava assim. Eles contratavam moças para coletar dados para um suposto sorteio. A vítima, supostamente sorteada, era informada de que teria ganhado um desconto e pagaria valores muito abaixo do mercado em diárias de hotéis. E eles alegavam que era diárias em qualquer hotel do Brasil por R$ 2.300. A vítima acabava se envolvendo, né, nesse tipo de golpe, acabava acreditando nos estelionatários e efetuava o pagamento. Carlos Augusto Ferreira de Freitas, de 45 anos, e Rodrigo Marques do Vale, de 42, que lideravam o grupo, foram presos em um hotel de Lusiânia, a 200 quilômetros da capital goiana. E a gente pede sim que essas vítimas que reconheçam eles e que foram abordadas por eles ou que chegou a de fato cair e ter prejuízo financeiro, que procure uma delegacia da Polícia Civil. E a polícia acredita que as moças que faziam esse cadastro não tinham envolvimento com o golpe e que agora está em busca de outros suspeitos. Intervalo e veja a seguir a maior apreensão de maconha que a Polícia Rodoviária Federal já fez em todo o estado e também em Goiás, entre os maiores produtores agrícolas do país. Agora 7h21, a gente volta já. 7h23, estamos de volta com a informação de que terminou agora há pouco a contagem da quantidade de maconha apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Jataí, mais de 14 toneladas. Essa é a maior apreensão de maconha na história da PRF aqui em Goiás. Vou chamar o Marcos Gouveia, então, que traz mais informações ao vivo para a gente. Marcos, essa droga apreendida de ontem, né, ontem à noite, mais de 20 horas aí fazendo a contagem e esse número recorde. Como é que a polícia conseguiu chegar até essa droga, hein? Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. A Polícia Rodoviária Federal avistou essa carreta na BR-364 em Jataí, no sudoeste do estado. A carreta estava com problemas mecânicos e os agentes resolveram auxiliar. A ação de retirada da carga e contagem começou ontem à noite, seguiu pela madrugada, inclusive hoje pela manhã, trabalhadores braçais foram contratados para ajudar na retirada. Olha só, Luciano, foram 14 toneladas, 424 quilos e meio de maconha. O motorista de 43 anos, ele foi detido, ele não teve a identidade revelada até o momento, mas segundo a Polícia Federal, ele já foi preso por contrabando. Ele confessou que ele levava a carga de Várzea Grande, no Mato Grosso, para Uberlândia, em Minas Gerais. Os bombeiros tiveram que fazer um recorte aí na carreta, na lataria, para poder retirar a mercadoria que estava misturado aí a rações de animais, as caixas de óleo. Então, a maior apreensão de maconha na história da Polícia Rodoviária Federal no estado de Goiás. Volto com você, Luciano. Surpreendente esse número, né? E só confirma o que as próprias autoridades, as forças de segurança, a polícia vem dizendo,
que o sudoeste goiano tem sido bastante utilizado aí como rota para o tráfico de drogas, né, Marcos? Muito obrigado, vamos acompanhando aí esse trabalho também. E olha, a Polícia Civil terminou a investigação sobre o assassinato de uma idosa no mês passado. Você deve se lembrar, esse crime foi em Ipameri e teve bastante repercussão por conta da crueldade. Então a gente vai para o sudeste goiano conversar ao vivo com o repórter Alaor Rodovalho. Alaor, muito boa noite. O que mais impressiona aí é que parece que um vizinho é o principal suspeito desse crime, né? Isso mesmo, Luciano. Boa noite para todos. Olha, esse crime chocou todo o sudeste aqui de Goiás, viu? Maria de Lourdes da Silva Santos, ela tinha 62 anos e foi encontrada morta dentro da casa dela lá em Ipameri. Laudos do IML apontaram que ela foi estuprada e que ainda tinha sinais de asfixia e estrangulamento. Essas, inclusive, teriam sido as causas da morte. Bom, a Polícia Civil ouviu familiares e ouviu também vizinhos durante a investigação. E, ao final de 30 dias, a Polícia Civil concluiu identificando, então, o suspeito desse crime. Seria, veja só, um vizinho dessa idosa. O delegado que está acompanhando o caso já pediu a prisão preventiva desse suspeito. Ele, inclusive, gravou um vídeo para a gente falando sobre esse assunto. Vamos ver. Foi informar que a investigação foi concluída. Né? Confirmamos o homicídio qualificado, confirmamos também a violência sexual que a vítima sofreu, temos o suspeito identificado, também já levado a conhecimento do juízo, e eu espero que isso possa levar conforto à família e paz à comunidade. O caso agora está por conta do judiciário lá de Ipameri, Luciano. Obrigado, Alaor. Muita crueldade mesmo, né? Bom trabalho. E olha, teve um vazamento de amônia numa fábrica de gelo em Caldas Novas. Os bombeiros foram chamados para conter o vazamento. Quem mora perto da fábrica de gelo teve que fechar portas e janelas das casas para que o gás não entrasse. Por sorte, ninguém foi afetado pelo vazamento de amônia. A polícia conseguiu prender em Goiânia um homem suspeito de furtar casas em Rio Verde, no sudoeste goiano. Com ele foram encontrados relógios, aparelhos eletrônicos, roupas, calçados e até dólar. Glaucio Cunha, de 43 anos, era investigado pela polícia desde o início do ano. Ele vai passar pela audiência de custódia e deve ser levado para o presídio de Rio Verde. Em Novo Gama, em torno de Brasília, um homem foi preso depois que confessou ter matado a namorada com um tiro no rosto. Antoniara Lohana Cruz de Souza, de 20 anos, estava desaparecida desde o dia 27 de agosto. O corpo dela foi encontrado na última segunda num barraco da cidade. O namorado, Kelson Lima de Souza, disse que matou a jovem depois que ela fez um teste de gravidez. A polícia já pediu a prisão preventiva de Kelson. Funcionários de uma empresa de alimentos que fica às margens da GO 070 tiveram que sair às pressas do local por causa de uma queimada hoje. O incêndio atingiu a vegetação e a fumaça forte invadiu o pátio da empresa. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Ninguém se feriu. Quero te mostrar agora um projeto do Colégio Militar de Itumbiara que está trabalhando a literatura para desenvolver a cidadania. Depois de estudar obras famosas, os alunos agora participam de palestras e debates ligando a história do livro com fatos que acontecem nos dias atuais. Quase 290 alunos do Colégio Militar de Itumbiara participam do projeto que leva o nome de Literatura e Cidadania e começou a ser desenvolvido no início do ano letivo e agora chega em mais uma etapa. Tivemos a primeira no primeiro bimestre deste ano, que foi com o livro Senhora, em que a gente convidou a delegada da mulher, porque o livro suscitou um questionamento ou uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. E para este bimestre estamos trabalhando o Cortiço, que é um livro que retrata a exploração humana. E o bacana do projeto é que os alunos percebem como a literatura ainda tem muito impacto nos dias de hoje. O livro Cortiço, por exemplo, é de 1890, mas já trazia problemas que ainda hoje fazem parte da nossa realidade. A exploração no mercado de trabalho, por exemplo, foi um dos assuntos debatidos durante a palestra. O Marlos é advogado e também foi um dos convidados. Aqui o papel dele é mostrar para os alunos como a reforma da Previdência pode influenciar na vida deles e também dos pais. Eles poderem questionar, né, e interpretar de uma maneira mais
efetivamente crítica mesmo, com mais profundidade. Para os estudantes, um conhecimento a mais que ultrapassa os limites da sala de aula. Para Rebeca, debater a realidade é uma forma de buscar as mudanças que a gente tanto espera. Eu achei o projeto muito interessante porque não fica somente no livro. A gente traz uma análise que reflete o contexto social que a gente vive. Olha, Goiás está entre os maiores produtores agrícolas do país. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram como o estado é forte na produção de grãos, mas também está ganhando o país com novas culturas. Rio Verde e Jataí estão entre os maiores produtores de milho e de soja do Brasil. Rio Verde é o 6º município no ranking e Jataí o 9º. No ano passado, os dois juntos movimentaram 4 bilhões de reais somente no setor agrícola. Rio Verde, Paraúna e Acreúna são os 3 maiores produtores de sorgo do país. Goiás também é o primeiro na produção nacional de tomate. Cristalina, Itaberaí e Morrinhos lideram o ranking. A produção de alho não fica para trás. Cristalina também é o maior produtor nacional com 22 mil toneladas. Itapuranga se destaca como o 2º maior produtor de palmito do Brasil. Goiás também é o 2º maior produtor de cana-de-açúcar do país. Está atrás apenas de São Paulo. A colheita está a todo vapor e vai até novembro. E a expectativa é manter o bom resultado do ano passado e colher 73 milhões de toneladas de cana. As negociações agrícolas renderam ao estado cerca de 26 bilhões de reais em 2018. O valor representa 7,5% do valor da produção agrícola nacional. Nós temos a agropecuária representando aí cerca de 5% do PIB do Brasil. No caso de Goiás, esse setor representa quase 12%. Isso representa a geração de emprego, renda aqui no estado. Nossa imagem do dia hoje, já tradicional, é de uma história que tem mais de quase 100 mil visualizações na internet, isso em poucas horas. Tá vendo esse cãozinho aí? Ele está devorando o osso, né? Poderia ser uma cena comum se esse osso não fizesse parte, gente, de um esqueleto do laboratório de anatomia do curso de veterinária da UFG. O cachorrinho esperto não soltava o osso de jeito nenhum. Esse vídeo aí foi gravado pela Flaviane Saltier. Foi só depois de muitas tentativas que um dos estudantes conseguiu fazer o cachorrinho alagar o osso. Olha, a gente vai hoje já terminando por aqui, te desejando uma ótima noite, agradecendo pela sua companhia. O Jornal Anhanguera, segunda edição, se despede com imagens de Catalão. Boa noite para você, até amanhã.